Glória a Deus. Oh Jesus, amém. Acho muito legal, aleluia, essa parte da história de Mardoqueu, né, irmãos? Que está no livro de Esté. O Amã pensava que o rei ia exaltar ele, né? Mardoqueu era uma pessoa, irmão, que estava sofrendo perseguição, e Amã queria matar Mardoqueu e todos os judeus que faziam parte do povo de Deus, e foi projetado a forca para ele. Só que quem confia em Deus, irmãos, você pode dormir tranquilo, oh, glória, que vai ter virada. Oh, glória. Não te preocupa que o inimigo que te persegue, com aquele que vive às escondidas querendo o teu mal, quem te guarda é Deus. Quem te sustenta é Deus. Então não te preocupa, glória a Deus. Se ferramenta contra ti foi preparada, pode ter certeza que Deus te livra da cilada. Se o teu inimigo te perseguir por um caminho, por 7 caminhos, ele fugirá. Amém, igreja? Oh, glória. Igreja, o tema que eu vou dar a nossa doutrina nessa noite é regeneração. Pessoas regeneradas, pessoas que foram transformadas, oh glória, pessoas que foram chamadas para fazerem a diferença aqui na terra, e como está escrito na Bíblia, e outra vez vereis a diferença daquele que serve para o que não serve. Mardoqueu servia e teve virada. Daniel servia e teve virada, oh, glória. Sadraque, Mesaque, Abednego servia e teve virada, oh, glória a Deus. E se você serve nessa noite o teu Deus com um coração íntegro, aleluia, regenerado, você pode ter certeza que Deus está no controle da situação. Os irmãos lembram qual foi o texto em que eu li? Atos 2:37. Atos 2:37, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Fala de uma pregação do apóstolo Pedro. E quando a gente medita nesta palavra, irmãos, há um versículo que as pessoas perguntam para os apóstolos: o que faremos, irmãos? E Pedro, agora ele toma a palavra e começa a falar, louvado seja o nome do Senhor Jesus: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro aqui, irmãos, estava falando de uma regeneração, que aquele povo que viram o que aconteceu no dia de Pentecoste, irmão Dinei, eles pensavam, irmã Daiane, que aqueles homens que estavam ali glorificando a Deus e falando em outras línguas, e o alvoroço, digamos assim, a zoada, né, saiu
tão para fora, irmã Juliana, que estrondava o lugar aos redores onde eles estavam, e as pessoas que não conheciam começaram a se escandalizar e a dizer: estes homens estão embriagados. Glória a Deus. Só que, se eles estavam embriagados, irmão, eles não estavam embriagados com bebida forte e nem com bebida fraca. Eles estavam embriagados e cheios do Espírito Santo, porque eles provaram a regeneração de Deus. Eles eram homens que eram cobradores de impostos, pessoas que roubavam, eles eram pescadores, pessoas que não sabiam ler, como Pedro, louvado seja o nome do Senhor. Ele não era tão intelectual como Paulo era. Ele não era tão intelectual, diácono Edneudo, como Lucas era, como João era, como Zaqueu era, mestre da lei. Mas quando Pedro se regenerou, diaconisa Terezinha, na primeira pregação dele, a Bíblia vai falar aqui, irmão, que foram quase 3.000 almas. Ó glória! Nós um dia, irmão, só vamos fazer a diferença quando nós nos comportarmos como a igreja primitiva. Oh glória! Aleluia! Glória a Deus! Oh, pode dar glória a Deus, meu querido. Eu faço que nem a irmã Juliana, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Glória! Oh glória! Talvez eu não estou dizendo, Deus está me dizendo que tu vai receber a chave da tua casa amanhã. Isso ia produzir em vocês um momento de satisfação para vocês da glória. Mas isso que eu estou pregando não quer dizer que vocês também não possam dar glória, porque Deus, Ele nos chama a atenção, e a Bíblia diz que o Pai corrige ao Filho. Então, se você é filho nessa noite, Ele está nos corrigindo. Deus, o Espírito Santo, está chamando e está clamando nestes últimos dias para nós vivermos uma vida regenerada pelo Espírito Santo. Ó glória! Pastor, e o que é uma vida regenerada, pastor? É um novo nascimento, nascer de novo. E deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, aleluia. Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para nós nessa noite. Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para a igreja nessa noite, aleluia. Então você entende que a vontade de Deus, ela é pura, perfeita e agradável, porque quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e confessamos a Deus, aleluia, recebemos dele o seu perdão. Então nós precisamos, irmão, entender que nós somos um corpo. A igreja, irmã Simara, ela junta, ela é um corpo. Se você não está na igreja, você não é membro deste corpo. Mas quando você está em Cristo, quando você sofre uma regeneração pelo Espírito Santo, você passa a fazer parte da igreja que vai morar no céu. A igreja primitiva, irmão, ela revolucionou a época em que ela vivia inserida. A igreja primitiva de Edneudo, ela revolucionou, aleluia, as pessoas em que ela estava inserida.
a Bíblia vai falar, irmão, que o povo caía na graça de todos, de toda igreja. Ou seja, o povo olhava para o pastor Chagas, só dá vontade de ser crente, que aquele cabo é crente. O povo olhava para a irmã Juliana e disse: eu quero ser adoradora que nem aquela mulher também. O povo olhava para a irmã Mariana e dizia assim: eu quero ser adoradora que nem a Mariana. Eu trouxe o marido dela para a igreja através do jejum e da oração. Regenerados, irmão. Quando nós somos regenerados, aleluia, o sobrenatural de Deus acontece na minha e na tua vida. E eu duvido, aleluia. Só que nós estamos muito acostumados a uma vida espiritual que nós vivemos, irmã Daiane. Nós vem para a igreja, irmã Ivani, e chega aqui dando glória a Deus, tudo bem, não tem nada de errado nisso. Mas morre aqui nesse culto e acabou a história. E nós não sofremos uma mudança de intimidade com Deus. Porque regeneração, irmão, é nós se esvaziar de nós mesmos e viver a vontade de Deus nas nossas vidas. E nestes últimos dias, se é uma das coisas que nós temos menos vivido, irmão, é a vontade de Deus em nossas vidas. Pode prestar atenção, irmão, que nós fazemos mais a nossa vontade do que a vontade de Deus. Nós temos que ser pessoas regeneradas para fazer a vontade de Deus. Vamos ver 1 Pedro, capítulo de número 1, verso de número 3, Diácono Adineudo. Lê aí para mim, por favor. Regeneração, irmão. Vamos lá, lê aí, Diácono Adineudo. Acabou minha água. 1 Pedro, vai comendo, irmão, vai comendo um rolo. Amém? Glória a Deus, aleluia. 1 Pedro 1 e 3. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Pega aí, vaso, traga. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Oh glória! Nós éramos e nós estamos caídos no pecado, nos nossos delitos, nos nossos desejos, irmão. Mas Jesus desce da sua glória, irmão. Eu não tinha nada para oferecer, irmão. Rapaz, quando domingo estava cantando esse hino aqui na igreja, eu não aguentei não, irmã Juliana. Eu me despedacei todinha. Eu não tinha nada para oferecer, irmão. A única coisa que eu tinha era pecado. Mas mesmo assim Ele me amou. E por Ele me amar, aleluia, eu também procuro amar Ele. Eu também procuro viver uma vida regenerada na presença dEle, no jejum, na oração, dar o meu melhor para Ele. E é isso que Deus quer nestes últimos dias da igreja, uma igreja regenerada, assim como Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a Bíblia vai dizer que eles viviam na comunhão, nas orações e no partir do pão. E sabe o que era mais bonito, irmã Juliana? Era que em cada alma havia temor. Ele não estava falando, irmã Daiane, de o fulano ter temor e o outro não, de o Beltrano ter temor e a outra não. Ele está falando que toda a alma havia temor. Oh glória! Quando nós não nos alimentamos, irmão, a tendência é nós ficar doente e morrer. Se você não se alimentar, irmão, você morre.
Morre ou não morre? Morre, não morre, irmã Paixão? Pois Jesus disse para o diabo que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Pessoas regeneradas, irmão, vivem uma vida com Deus. Pessoas regeneradas, irmão, não tem tempo com picuinhas um para com os outros. Pessoas regeneradas ora umas pelas outras. É diferente. Olha, o crente regenerado, ele é diferente daquele que não é, irmão. O crente regenerado, ele não senta na roda dos escarnecedores. E o Salmo 1 vai dizer, eu não estou falando de escarnecedor, eu sempre digo, diaconisa Terezinha, que o escarnecedor não é aquele que está num bar bebendo, e quando eu chego lá para pregar a palavra, mesmo que ele rejeite a palavra, e eu estou ali conversando com os bêbados, com aqueles que estão bebendo, eles não são escarnecedor, irmão. Escarnecedor é aquele que pega e fala mal da igreja. É nós, irmão, que falamos mal um dos outros, porque nós não temos uma vida regenerada. Precisamos orar, precisamos ter uma vida de santidade, de adoração. Porque foi para isso que Jesus nos chamou, para vivermos uma vida regenerada, aleluia, para viver uma vida de um novo nascimento. Vamos ver João, capítulo de número 1, verso de número 9. Quando nós nos arrependemos de nossos pecados, irmãos, confessamos a Deus, nós sempre recebemos o seu perdão. Por favor, diácono Edneudo. Epístola de João. Epístola, e a irmã Juliana já abre aí em Tiago, capítulo de número 1 e 18. Glória a Deus. A regeneração é um novo nascimento, e a importância que nós precisamos mostrar nestes últimos dias, que nós temos uma vida regenerada. Diga para o teu irmão aí, pergunte a irmão, pergunte aí, converse com seu irmão. Irmão, você tem uma vida regenerada? Ou você é zangado igual um zangão? Ou você não tem coragem de perdoar o teu irmão? Se não tiver coragem de perdoar, irmão, você não tem uma vida regenerada, não. Você precisa viver uma vida regenerada. 1 de João, capítulo de número 1, verso 9, por favor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Oh, glória! Amém, irmã Juliana, Tiago. Glória a Deus. Tiago 1 e 18. Por favor, irmã Juliana. Estamos procurando aqui, pastor. Tiago, o quê? 1,18. Achei aqui. Tiago 1,18. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amém. Entenda uma coisa, você é gerado de Deus. E uma pessoa que é gerada de Deus, irmã Simara, ela não pode se dar o luxo de viver como o ímpio vive, irmã Ivani. Mas eu não estou dizendo como o ímpio vive na prostituição. Eu não estou pregando sobre isso não, irmão. Eu estou dizendo que como o ímpio vive, como ele vive lá no bar bebendo, não. Eu estou dizendo que se nós formos gerados por Deus, nós devemos viver uma vida de comunhão, de oração,
uma vida de temor e santidade a Deus. É dentro da igreja, lá fora não. É aqui dentro, é vida transformada, é vida regenerada. É isso que nós precisamos. Nós somos uma comunidade cristã, e cristão que se dá o luxo é cristão regenerado, é cristão, aleluia, que não faz diferença um do outro, é cristão que não fala mal um do outro, é cristão que gosta de oração. Regenerado, pessoa que é regenerado gosta de oração. A igreja primitiva, irmã Ivani, vivia em constante oração. A igreja primitiva, ela vivia constante comunhão. A igreja primitiva, ela partia o pão. A igreja primitiva era uma igreja que ligeiramente eles se espalharam. Sabe por quê, meu querido? Porque eles tinham uma vida de comunhão uns com os outros. Infelizmente, irmão, hoje nós queremos ter uma amizade com uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, e não queremos se associar, às vezes, a outra pessoa, só porque nós achamos que ela é inferior a nós. E onde é que está a nossa vida regenerada, irmão? Glória a Deus. As pessoas, irmão, estão confundindo o pecado com o modo que a pessoa se veste, com o modo que a pessoa anda. Se a pessoa anda caxingando, está caxingando ali, é pecado. Não, irmão, deve tua mente ser transformada, de orar pelo teu irmão, de amar o teu irmão, de perdoar o teu irmão. Esse é que é o pecado gerado em nós, porque tudo que a gente come não é pecado. O pecado não é o que entra, é o que sai. Mas crente regenerado sabe se comportar. Crente regenerado, irmão, sabe se portar diante de tudo, diante da sociedade, diante da igreja, diácono Edneudo. Sabe o que é que Deus está dizendo nessa noite, irmão? Ele está cobrando de nós, aleluia, santidade dentro da casa dele, pela regeneração, oração. Irmãos, poucos crentes gostam de oração. E aí, meus irmãos, como é que nós vamos vencer uma batalha, irmã Juliana, se nós não tivermos uma mente regenerada na oração? Quem ora, irmão, quem lê a palavra, então a vida dela é transformada. Por quê, pastor? Porque quem transforma é a palavra. Se lembra que Jesus disse para os discípulos, João 15:3, como foi que Jesus disse? Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Enquanto nós não tivermos uma vida, uma mente transformada, irmão, nós vamos se atrelar a este mundo, e nós não vamos poder liberar perdão para o nosso irmão. Nós não vamos poder agradar a Deus, aleluia. E eu quero dizer nessa noite, para te agradar a Deus, nós fomos gerados em Deus, irmão. Lembra do Jardim do Éden? Quem já leu a passagem, irmão? É a mais conhecida na Bíblia. É que Deus, irmã Ivani, formou Adão do pó da terra e colocou no jardim. E depois, posteriormente, Deus dá uma anestesia em Adão, e Adão dorme, e ele, da costela de Adão, faz uma mulher. Eu não sei falar a palavra, mas eu vou tentar falar. Deus é o melhor anestesista que existe. Aleluia, Deus. Anestesiou Adão, que ele dormiu, e ainda tirou uma costela, e é o melhor cirurgião que tem, que botou carne no lugar, e quando Adão se acordou, já acordou sarado sem nenhuma dor.
Então nós fomos gerados em Deus. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, nós temos que ter a mente de Deus, nós temos que pensar como Jesus pensou, nós temos que se comportar como Jesus se comportou, nós temos que amar como Jesus amou, nós temos que andar como Jesus andou. Eu não estou falando de nós lá no mundo não, irmão. Eu estou falando dentro da igreja, irmã Juliana, porque muitas das vezes nós somos muito mal comportados dentro da igreja. Eu não estou falando de andar dentro da igreja, que eu não estou falando disso não. Eu estou falando mal comportado de nós tratarmos os nossos irmãos, de como nós falamos dele, de como nós se direcionamos a ele. É isso que Deus está falando nessa noite. É uma vida de regeneração para a igreja crescer, para nós crescer, para nós podermos sentir mais a presença de Deus, para Deus fazer milagre. No tempo que eu aceitei Jesus, irmão, não tinha pessoas depressivas dentro da igreja não. Esse negócio de ansiedade, andava era longe. Eu sou do tempo, irmão, que Deus fazia grandes maravilhas, mas a igreja vivia uma vida de comunhão com Deus, uma vida regenerada. Aleluia! Se marcar o círculo de oração, não tinha esse negócio de trabalhar não, irmão. Largar era tudo, todo mundo ia para o círculo de oração. E era 3 horas da tarde, irmã Ivani. Sábado, 3 horas da tarde. Eu não sei se o sol era mais quente do que hoje, porque o pessoal está dizendo que o sol hoje é mais quente. Mas que o sol era quente naquela época, era quente. E eu tenho certeza que ele não esquentou mais não, que ele continua a mesma coisa. Porque se ele tivesse esquentado, nós não ia aguentar não. Eu continuo que ele continua da mesma maneira. Está entendendo? Diz que o planeta Terra sofreu aí umas mudanças com a chamada a camada de ozônio não funciona mais, né? Que nos protege dos raios ultravioleta do sol. Mas eu ainda quero acreditar, aleluia, que ainda tem uma igreja regenerada que está buscando a Deus nestes últimos dias. Eu quero acreditar numa igreja, aleluia, que não olha para trás como a mulher de Ló fez. E uma das coisas que Jesus nos exorta, irmão Léo, é dizer assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Oh, glória. Então me entenda uma coisa nessa noite, igreja, eu paro por aqui. A mensagem que eu digo para vocês: tenham uma vida regenerada diante de Deus. Vamos ver 1 Coríntios aí, Vaso, para nós fechar aqui a doutrina. 1 Coríntios, aliás, 2 Coríntios 5:17. 5:17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Amém, igreja? Então, irmão, entenda uma coisa, igreja, entenda uma coisa: se você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas que nós praticávamos antigamente, irmão, um cara dava um empurrão em mim, eu dava 5 nele. Era. Mas hoje, quando ele dá um empurrão em mim, eu saio correndo com medo, porque eu estou com medo de apanhar, porque... Está entendendo, irmão? Porque eu tenho uma vida regenerada, diácono Edneudo. As pessoas vêm... Já pessoas vieram me babar, irmão. Babar no sentido de dizer que eu sou feio, dizer que eu... Na verdade, ele fala a verdade mesmo. Dizer que eu sou feio, né? Mas ele diz mais coisa comigo. E eu só fico lá, aguentando. Porque eu não vou trabalhar pela minha razão. Eu vou trabalhar pelo meu coração que é regenerado. Tu tem uma vida regenerada. Enquanto tu não tiver uma vida regenerada, você vai, irmão, viver sempre atribulado.
Tu já viu aquele hino, o atribulado? Pois é, tem crente atribulado que não libera perdão. Então nessa noite eu te convido, libera perdão. Então nessa noite eu te convido, ama o teu próximo, ama o teu irmão. Igreja, faz a vontade de Deus, vem para as orações. Quando alguém se ajuntar para te desanimar, mulher, tu vai à oração? Não vou hoje não, mulher. Que o bicho nojento hoje é esse tal de WhatsApp, meu irmão. Oh, meu Deus. A mensagem é mais veloz do que a luz. Você dá uma mensagem aqui, escreve aqui, enviou, nem a luz não chega mais ligeiro. E se é uma coisa, irmão, que hoje se tem trançado na vida dos crentes, é este negócio de WhatsApp. Fulano, tu viu? A fulana desse jeito. Fulano, olha a novidade aqui. Fulano, tu precisa ver. Eu vou te mandar o vídeo aqui. Aí tu não sai nem mais de casa. Tu não sai nem mais de casa para tu não se tornar uma pessoa regenerada. Em casa mesmo, tu se desvia. Precisa nem sair de casa mais para se desviar. Dentro de casa a pessoa está desviada e não sabe. Glória. Irmão, eu dou um sorriso assim, mas meu coração arde por dentro, porque nós devemos crescer, irmão. Nós não somos mais criança, não. Eu vou encerrar aqui dizendo o que Jesus disse. Com quem eu vou comparar essa geração? Aí Jesus disse, são como meninos na praça. E o que é que significa? Menino na praça, a diaconisa Terezinha levar o menino dela para a praça, a irmã Daiane, as irmãs que têm criança aqui, levar para a praça, eles querem brincar a noite todinha e não sabem que amanhã você tem que trabalhar. É ou não é, irmão? Assim somos nós, irmão. Estamos a vida todinha dentro da igreja e não estamos sabendo que amanhã Jesus pode voltar. Estamos como menino na praça, distraído. E Jesus está voltando e nós precisamos viver uma vida regenerada. Oh glória. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Fica de pé, bate palma para Jesus, bate palma para Jesus. Amém? Diácono Edneudo vai orar por nós e eu dou as bênçãos apostólicas. Aleluia. Vamos orar, irmãos.